Vamos falar agora de direitos do consumidor. Falta de atenção ou orientação sobre contratos de leasing. Aqueles contratos de aluguel de um bem, como carro ou equipamentos, podem levar a prejuízos do consumidor e os casos não são raros. Aqui no estúdio, nós estamos com o advogado Aguinaldo Bife, que acompanha vários desses casos na Justiça e pode orientar sobre o assunto. Boa tarde. Boa tarde. Doutor, como funciona um contrato de leasing? Um contrato de leasing é um contrato de aquisição de um bem, que é um contrato, na verdade, complexo. É um contrato de aluguel, um contrato de uso e um contrato de compra. Então, o adquirente vai pagando mensalmente uma parcela, que nessa parcela ele paga o aluguel e paga pelo direito de uso do bem. A opção de compra ele só deve fazer ao final, se vencido o prazo combinado para o pagamento. O adquirente pretender realmente comprar o bem, ele paga um valor residual e fica com o veículo, o equipamento, aquele bem que foi arrendado. E quais são os problemas que costumam acontecer nesses contratos? O maior dos problemas que hoje está se enfrentando é que as empresas arrendadoras, normalmente instituições financeiras, estão embutindo na parcela mensal o que eles chamam de valor residual garantido. Esse valor residual garantido, na verdade, só deveria ser pago ao final se o adquirente optasse pela compra do bem. Se ele não fizer a opção, ele não é obrigado a pagar esse valor residual garantido. Senão, nós estaríamos tratando de um contrato comum de compra e venda. Então, esse é o maior problema. As empresas estão embutindo mês a mês essa parcela do valor residual garantido. Isso onera o valor da prestação mensal e ainda tira desse adquirente o direito de, ao final, optar ou não pela compra, porque se ele já pagou o resíduo mês a mês, ele não tem alternativa, ele tem que adquirir o bem. E como esses contratos, eles foram modificados em que momento? Na verdade, as instituições financeiras, talvez na tentativa de ampliar os interessados, os consumidores que pudessem então adquirir esses bens, eles começaram a cobrar esse valor residual mês a mês. E isso, onerando na verdade o valor da prestação, torna mais difícil o pagamento. E quando esses adquirentes têm qualquer dificuldade em pagar, as empresas, na grande maioria, tentam alguma negociação, mas de maneira muito difícil para o adquirente, e se ele não paga, eles retomam o bem, acabam ficando com o bem arrendado e ficando com o dinheiro todo que foi pago, o que não é permitido nos contratos comuns, só é permitido no contrato de leasing. Agora, o senhor acompanha vários processos na Justiça sobre esses contratos, né? Quais as decisões da Justiça que o senhor tem conseguido? Bem, são vários realmente os casos, porque isso vem se aumentando dia a dia. A situação de dificuldade financeira está crescendo, a gente tem visto aí essa dificuldade toda causada por essas crises econômicas, pela crise mundial, por todas essas situações. O dinheiro está ficando cada vez mais difícil e as pessoas, as empresas estão tendo dificuldades. Então, com o não pagamento, normalmente as empresas retomam o veículo através de uma ação de reintegração de posse e o adquirente, que é o consumidor, acaba ficando sem o seu dinheiro e sem o bem. Nessa hora, normalmente eles procuram o advogado, me permitam um parênteses, que na verdade deveria ter sido procurado antes na análise desse contrato, mas infelizmente não há esse costume, não há essa tradição aqui, ainda tenho esperança que vamos chegar a esse ponto, os advogados sempre trabalharem preventivamente, mas nesse caso, havendo a ação judicial, na verdade só há possibilidade de reintegração de posse se o contrato for de leasing. E contrato de leasing é aquele que não tem a prestação do valor residual paga mês a mês. Se tiver aquele VRG, que é o valor residual garantido, ele não é contrato de leasing, é contrato de compra e venda. E não sou eu que estou dizendo isso, quem disse isso foi o STJ, aqui em Ribeirão Preto. No meu caso, tivemos 2 decisões do Superior Tribunal de Justiça que realmente declararam isso. Não são as únicas, existem outras. Essas decisões agora são referência para outras decisões. Exatamente o que eu estava dizendo. Já está se formando jurisprudência no STJ, já estão se direcionando todas as decisões para este sentido, que é
de transformar esses contratos de leasing disfarçados naquilo que eles realmente são, contratos de compra e venda. Então as empresas não podem retomar o veículo e, se retomarem, têm que devolver o dinheiro que receberam. Quer dizer, o consumidor, o usuário aí desse contrato que se sentir lesado, ele pode procurar um advogado, pode procurar também um PROCON. Sem dúvida, sem dúvida. O PROCON está aí para servir os consumidores, ele pode fazer essa reclamação, pode entrar no judiciário reivindicando o seu direito, apesar agora de nós estarmos passando por um momento difícil no judiciário estadual, que é a greve, mas de qualquer maneira, também a empresa de leasing está enfrentando dificuldades para fazer a retomada. Então o consumidor deve sim buscar o seu direito e deve, na verdade, fazer o contrato seguir a lei. É só isso que precisa ser feito para colocar as coisas nos seus lugares. Tá certo, muito obrigada por sua entrevista aqui no Noticiedade. Agradeço, obrigado.